Meus irmãos, a paz do Senhor, a alegria está aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, prevista para ser aplicada nas manhãs de domingo, do dia 18 de janeiro de 2026. Tema da nossa lição: o Pai enviou o Filho. O texto áureo nos diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, versículo 9. A verdade prática nos diz que o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em três textos bíblicos: João capítulo 3, versículo 16 e 17, 1 João capítulo 4, versículo 9 a 10, Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 6. E diz-nos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. É com alegria receber aqui mais uma vez nosso irmão evangelista Pedro, que serve a Deus na Assembleia de Deus em Batiba, Pastor Hebe. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Está com oportunidade para a sua saudação e suas notas introdutórias. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor nesta manhã. É um prazer poder estar servindo a Deus aqui com estes homens de Deus e poder discorrer aquilo que está inserido nesta lição. Na introdução, nós percebemos que o envio de Jesus, Filho de Deus, revelando o seu eterno plano de salvação, é a maior declaração de amor dada à humanidade, o maior presente que os habitantes da Terra já recebeu. É interessante que a palavra-chave desta lição é envio, e quando nós adentramos a etimologia dessa palavra, nós percebemos que tem duas variantes na sua expressão grega. A mais comum, respeitando o contexto bíblico inserido, é ekbalo, que significa lançar para fora, expulsar com força e urgência. Nós percebemos que essa expressão ela ganha força nos momentos em que Jesus está expulsando demônios. Entretanto, a expressão envio de Jesus como Filho de Deus à Terra se apresenta na variante apostelo, que logo nós vamos encontrar apóstolo, que significa enviar como representante oficial um embaixador com uma missão específica. Jesus é representante oficial de uma missão específica a qual o Pai lhe confiou. É com alegria também receber aqui o presbítero Gabriel Ramos, membro da Assembleia de Deus, Ministério Semear, pastor-presidente Obedias. Meu querido, muito obrigado pela sua participação. Está com oportunidade para a sua saudação e notas introdutórias. Meus irmãos, a paz do Senhor, é com muito prazer, estamos em mais uma pré-aula. Cumprimento o meu amigo evangelista Rafael, evangelista Pedro, que Deus continue abençoando o ministério de cada um. Nessa lição, nós iremos aprender um pouco sobre o amor de Deus enviando o seu Filho Jesus Cristo. No plano de redenção, é o Pai quem envia o seu Filho Jesus Cristo. Nisto, nós vemos o amor de Deus e nós vemos também a unidade, a perfeita unidade da Santíssima Trindade. Nós vemos que o envio do Filho foi a maior prova do amor de Deus para com a humanidade. Nós vemos em João capítulo 3, versículo 16, que o envio de Jesus Cristo, o envio do Filho unigênito para salvar o mundo, está alencado com o amor de Deus.
O próprio Jesus Cristo disse para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e esse amor vai nos proporcionar o envio do Filho Jesus. Somente por este amor, somente pelo envio de Cristo Jesus e do seu sacrifício, que nos trouxe a redenção e com isso podemos vivenciar o plano da salvação. Meus irmãos, palavra-chave da nossa lição, envio. O Pai enviou o seu Filho e quando o Filho retornou, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. Assim Deus revelou o plano da redenção. Hebreus capítulo 3, verso 1 diz que Cristo é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Como já dito, o apóstolo significa enviado. Ou seja, neste aspecto, Cristo é o nosso apóstolo, porque ele foi enviado do Pai para a salvação da nossa alma. Por isso que Jesus disse aos discípulos em João 20, verso 31. João 20, verso 21. Jesus disse, como o Pai me enviou a mim, eis que eu envio a vós. É bom lembrar que o enviado representa aquele que o enviou. Assim sendo, o Filho representa o Pai e a Igreja representa Cristo neste mundo. 2 Coríntios 5,20 diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Ou seja, assim como embaixador enviado pelo seu país para representar a sua pátria, a Igreja é enviada por Cristo, que uma vez foi enviado pelo Pai, para que esta Igreja possa representar o reino de Deus aqui nesse mundo. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, o envio do Filho e o amor do Pai. E no subtópico 1 nós temos o amor incondicional do Pai. Evangelista Pedro? Em 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que seria para nós o amor incondicional? Biblicamente, o amor incondicional está na expressão do amor ágape, ou seja, o amor puro, sacrificial, sem reservas de Deus pela humanidade. Não baseado em méritos, uma vez que nós, como servos, entendemos que não somos merecedores, mas na sua natureza exemplificando o envio de Jesus para a salvação e que chama os humanos a amarem uns aos outros de forma semelhante, com paciência, bondade, perdão, mesmo diante as falhas. Era um amor ativo e de compromisso que escolhe o bem do outro, como descrito em 1 Coríntios 13. O amor incondicional, ele não está condicionado a algum mérito nosso como ser humano para que Deus nos ame. Pelo contrário, Deus nos amou sabendo que nós íamos errar, Deus nos amou sabendo que nós iríamos pecar, Deus nos amou mediante todas as nossas falhas. Isso é amor incondicional. Presbítero Gabriel? O amor de Deus, ele não é estático ou egoísta. Ele alcança todas as nações, raças e línguas. Lembra de Marcos capítulo 16, verso 15? A missão que Jesus designou para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o amor de Deus alcança toda a humanidade. Mas o amor de Deus, ele custou um preço, tanto para o Deus Pai, tanto para um Filho Jesus Cristo. Nós observamos que o amor de Deus levou a pagar um alto preço. E qual foi esse preço? Deus Pai vai enviar o seu Filho unigênito para salvar a humanidade. O mais alto preço que ele poderia pagar. E eu destaco 4 características do amor de Deus. A primeira característica, um amor incondicional. Não possui condições, não é baseado em méritos. Nós, mesmo sendo servos fiéis ao Senhor, nós não somos merecedores desse amor. Não somos merecedores da salvação. O apóstolo Paulo destaca aos Efésios que isso não vem de vós, isto é dom de Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus. E com isso, nós adquirimos a salvação através do amor de Deus, Pai, e também do amor do Filho Jesus. Nós vemos que a essência de Deus é o amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. É impossível eu dizer que amo se eu não tenho Deus em meu coração. É impossível uma pessoa falar que ama o próximo ou possui um amor se não tem Deus no coração, porque a essência do amor é Deus. Deus é amor. É sacrificial e ativo.
o amor de Deus também é eterno e fiel. O comentarista frisa para nós neste ponto que o envio do Filho da parte do Pai é a maior demonstração do amor de Deus pelo mundo. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. De maneira que Deus não precisa fazer mais nada para provar que te ama. O amor de Deus por você já está mais do que provado pelo ato sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. O amor de Deus foi esculpido ali na cruz. Jesus morreu em nosso lugar, pagou o preço que nós não poderíamos pagar. É verdade que os judeus fizeram a trama, Pilatos deu a ordem, os soldados romanos bateram o martelo, mas foram os nossos pecados que pregaram Jesus na cruz do Calvário. 1 João 4,19 enfatiza que se nós amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o primeiro passo do amor não foi nosso, foi de Deus. Como já dito, a essência do caráter de Deus é o amor, faz parte da natureza de Deus amar. De maneira que 1 João 4,7 diz que aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. O amor de Deus ele foi tão grande que em suas últimas palavras da cruz, Jesus ele vai dizer em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus não vai morrer na cruz invocando juízo ou maldição sobre os seus inimigos, mas ele morre orando, pedindo ao Pai que tenha misericórdia, que perdoe. Isso é amor. É interessante que quando a azeitona é prensada, sai azeite. Quando a uva é espremida, sai vinho. Quando a planta de mirra é esmagada, sai perfume. Na cruz, Jesus estava sendo prensado, esmagado, moído pelos nossos pecados. E o que saiu? Ódio? Não. Saiu o amor de Deus para nos perdoar. Saiu o amor de Deus para nos salvar. Vamos então ao segundo subtópico, a iniciativa soberana de Deus, evangelista Pedro. Meus irmãos, em Efésios capítulo 1, versículo 4 e o 5, Paulo descreve a seguinte expressão: conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a complacência de sua vontade. Que influência nós, como seres humanos, poderíamos gerar em Deus para que ele tivesse uma iniciativa salvífica acerca de nós? Verdade é que o ser humano, dentre os seus pecados, delitos, após a sua queda, não exerce influência positiva diante de Deus, uma vez que a nossa natureza como homens são uma natureza pecaminosa. A iniciativa da salvação parte totalmente do coração de Deus. É Deus que tem esse sentimento, é Deus que tem esse amor e é Deus que revela e prova que ama. Deus para o homem, uma vez que o homem não exerce influência nenhuma. Uma vez que a soberania de Deus derrama em nós misericórdia, compaixão, nos dando favor imerecido. Aí fica em nossas vidas o que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, e por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus. Ou seja, se a graça, se o amor fosse pelo mérito humano, o véu do templo teria se rasgado de baixo a alto. Mas o texto bíblico diz que o véu se rasgou de alto a baixo, pois a iniciativa veio do coração de Deus. Presbítero Gabriel. Nós observamos que quando o homem caiu em pecado, em Gênesis capítulo 3:15, nós observamos que o próprio Deus, ele está dizendo e afirmando o seu plano de redenção. O próprio Deus olhando para a serpente dizendo que da semente da mulher iria nascer que ela iria até ferir o seu calcanhar, mas que ele iria esmagar a sua cabeça. Nós observamos que o plano imutável de Deus é uma forma de dizer que a salvação é uma obra divina e não por méritos humanos. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 9, ele diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós observamos também que o apóstolo Paulo, como foi dito pelo evangelista Pedro,
em Efésios capítulo 1, verso 4, ele menciona que Deus nos elegeu. Intencionalmente, ele vai enfatizar que a salvação não é por mérito humano, mas depende totalmente de Deus. Nós não somos salvos porque merecemos ou porque somos bons, mas porque a graça do Senhor, a sua bondade e a sua misericórdia nos alcançou e com isso temos o direito de experimentar o amor de Deus, a sua graça e a salvação. Meus irmãos, nós não somos salvos por causa do acidente da salvação. Nós somos salvos por causa do plano da salvação traçado desde a eternidade, plano este que deu certo. É bom lembrar que Deus ele não foi pego de surpresa quando Adão pecou. 1 Pedro 1, 19 e 20 diz que o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Toda vez que a Bíblia fala de Cristo como Cordeiro, está falando de Cristo como sacrifício pelo nosso pecado. Uma vez que o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, então quando Adão pecou, a solução para o pecado já estava preparada. Aí fica a pergunta, mas se Deus sabia, então por que Deus não impediu? Pela mesma razão que Jesus sabia que Pedro ia negá-lo, mas não impediu. Pela mesma razão que Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas não impediu. Pela mesma razão que Deus sabe quem irá para o inferno, mas não impede. Por quê? Porque a obediência nunca vai ser imposta. A obediência sempre vai ser uma proposta. Deus propõe, mas Deus não impõe. Deus possibilita, mas Deus não obriga. Deus age, mas o homem reage. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer, mas o ser humano também precisa querer. Isto porque Deus não criou robôs condicionados à obediência. Deus criou seres humanos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus não tirou de Adão e Deus não tira de você o direito de escolha, porque Deus não quer que ninguém sirva a Ele por obrigação. Deus quer que você o sirva de todo o seu coração. Servir a Deus, primeiramente, não deve ser por temor, deve ser por amor. Não deve ser por covardia, mas deve ser com alegria. Chegamos então ao terceiro subtópico da nossa lição, o envio do Filho e a Trindade, evangelista Pedro. Em João capítulo 3, versículo 17, está escrito: porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Uma vez que a palavra-chave desta lição é envio, a ideia presente na lição, segundo o comentarista, é que Deus nos deu o maior presente, e esse presente está na pessoa de Jesus Cristo. Deus pega aquilo que é mais gracioso de sua parte e nos oferece uma dádiva mais que preciosa para que por ele vivamos. E esse envio de Jesus como presente salvífico para nós não faz Jesus menor dentro do conceito de trindade. Não exemplifica que existe uma hierarquia entre os três, uma vez que ambos têm a mesma natureza divina, revelando que os três, sendo um, têm a mesma vontade e um único propósito. Presbítero Gabriel. O envio do Filho e a Trindade. O Pai envia, o Filho executa a redenção e o Espírito Santo aplica a salvação. O Pai, o Deus Pai, ele é a fonte. É quem ama o mundo e inicia o plano de salvação, enviando o seu Filho Jesus. O Filho, o enviado. Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa da Trindade e ele vai cumprir a vontade do Pai. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu em obediência e morrendo pela humanidade, levando em si e se tornando o caminho para a vida eterna. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, o aplicador. Após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, o Espírito Santo, ele é enviado. E é ele quem guia a igreja. É ele que aplicou a salvação. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado.
E ele continua santificando e guiando a igreja para entregar ao esposo. Meus irmãos, a nossa salvação é uma interação da Trindade. A nossa salvação é um trabalho em conjunto das três pessoas divinas, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, a distinção aqui não é posicional, é funcional. Não se trata de hierarquia, quem é maior ou quem é menor, mas se trata de papéis diferentes no plano da redenção. O Pai elaborou este plano. Efésios 1, verso 3 e 4 diz que o Pai nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O Filho executou o plano. Foi Jesus que disse em João 17, verso 4, Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste a fazer. E o Espírito Santo é aquele que aplica o plano da salvação em nossos corações. Tito 3,5 diz claramente que nós somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. João capítulo 3, verso 5 diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo bendito que aplica esta salvação em nossas vidas. De maneira que rejeitar a Trindade é rejeitar a salvação. O unicismo, conforme Pedro disse na sua segunda carta, capítulo 2, verso 1, o unicismo é uma heresia de perdição, porque não crer na Trindade compromete a sua eternidade. Creia no que está escrito, somente no que está escrito e nada além do que está escrito. O Espírito Santo te convence do pecado, o Filho perdoa os teus pecados e o Pai, por graça, te recebe como filho, te dando o direito de um dia morar na sua casa, ou seja, no céu da eternidade. Quem quiser creia, quem quiser venha, porque Jesus disse em João 14, verso 2, na casa de meu Pai há muitas moradas, ou seja, lá tem espaço de sobra para quem quiser ir para lá. Chegamos então, meus irmãos, ao segundo tópico da nossa lição, o Filho e a plenitude dos tempos. E no subtópico 1 nós temos a preparação histórica e religiosa, Evangelista Pedro. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Verdade é que o envio de Jesus não é uma ação desesperada ou improvisada da parte de Deus. Pelo contrário, Deus sabia o momento exato e o tempo de manifestar Jesus à humanidade. Verdade é que o mundo gira diante de três esferas: a política, a cultura e a religião. Isso é tão verdade que na placa a qual colocaram sobre a cabeça de Jesus na cruz, estava escrito que ali estava o rei dos judeus, em três linguagens. E as três linguagens, sendo elas gregas, hebraicas e romanas, simbolizam os três poderes: político, religioso e cultural, dando-nos a certeza que Jesus venceu o sistema político, religioso e cultural, pois no momento certo Deus o manifestou. Deus sabia o melhor momento dentro da cultura, dentro do comércio, Deus sabia o melhor momento linguístico e religioso. Isso implica em nossas vidas que Deus sabe o melhor momento para agir. Independente da área que seja na sua vida ou para a nossa vida, porque para a nossa vida, Deus sabia o momento certo de enviar Jesus. Presbítero Gabriel. Observamos o contexto histórico, nós vemos que era predominante o domínio romano. A ocupação romana gerava um descontentamento nos judeus e com isso existia um desejo que surgisse um líder para que pudesse o libertar politicamente desse jugo tão pesado de Roma, um jugo estrangeiro. E existiam expectativas diversas entre os grupos judaicos, como os fariseus, saduceus, essênios e zelotes,
e ambos tinham visões a respeito como seria a vinda do Messias. Muitos esperavam um líder político da linhagem de Davi, e com isso, esse líder político adquiria grande poder bélico, militar, muito poderoso, e que destronaria os romanos, ou seja, tiraria os romanos do trono. A natureza humilde do nascimento de Jesus e também do seu ministério não correspondia com essas expectativas desses grupos judaicos, que eram de um líder libertador político. Mas Jesus Cristo veio para trazer a salvação, simples, numa manjedoura. Jesus Cristo sofreu diversas rejeições. Nós observamos que Jesus Cristo foi rejeitado em seu nascimento. Jesus Cristo foi rejeitado quando estava na sinagoga. Até pelos próprios irmãos Jesus Cristo fora rejeitado. Mas quando nós observamos Atos capítulo 1, verso 2 e 3, nós observamos que Jesus Cristo fora rejeitado aqui na terra, mas foi recebido no céu. Nós também observamos divisões sociais e religiosas. O judaísmo da época era marcado por impuro e puro, como judeu e estrangeiro, rico e pobre, muitas vezes prejudicando os marginalizados. Mas nós vemos que desde Gênesis a Malaquias apontava para um redentor futuro. Essas profecias detalhavam aspectos da vinda de Cristo, seu ministério, morte e ressurreição. Isso sinaliza que o próprio Deus, ele orquestrou, organizou, preparou todo o cenário para a chegada do Messias. Meus irmãos, no final deste ponto, o comentarista frisa que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Ou seja, Cristo veio no momento exato e perfeito da história. Temos a contribuição de pelo menos 3 povos nesse quesito. Primeiro, a contribuição dos romanos. Estes contribuíram de 3 formas. Nós sabemos que o Império Romano ele foi o maior império que já existiu na Antiguidade. A área ocupada por eles na época do nascimento de Cristo equivale hoje a cerca de 30 nações, ou seja, aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. A primeira contribuição dos romanos foram as estradas. Eles construíram cerca de 85 mil quilômetros de estradas por todo o seu território, estradas extras que depois contribuíram e facilitaram para os apóstolos irem pregar o evangelho. Segundo, nós temos a paz romana. Os romanos neutralizaram, controlaram as guerras. E isso também contribuiu para a pregação do evangelho, pois seria muito difícil espalhar a mensagem de Cristo se o mundo estivesse em guerras civis. Terceiro, nós temos o recenseamento, conforme Lucas 2, verso 1. Foi a ordem do imperador para que todo homem do império se alistasse, que obrigou José, juntamente com Maria, a sair do norte, que era Nazaré, na Galileia, e ir para o sul, que era em Belém, na Judéia. E nesta ocasião, Jesus Cristo vem a nascer em Belém, cumprindo assim a profecia. Segundo, nós temos a contribuição dos gregos, que contribuíram de pelo menos 2 formas. Nós sabemos que os gregos eles antecederam o Império Romano, e através do seu maior e principal rei, que foi Alexandre o Grande, o idioma grego e a cultura grega foram disseminados pelo mundo de então. Esse idioma ele facilitou muito a propagação do evangelho, porque os apóstolos então não precisariam aprender várias línguas para anunciar a palavra de Deus, bastava aprender e conhecer o grego. E por isso também o nosso Novo Testamento foi escrito no grego. Temos também a questão da cultura. Os gregos eram um povo amante da filosofia, um povo que tinha a mente aberta para o conhecimento. Então, culturalmente, as pessoas estavam mais receptivas às boas novas do evangelho por causa da influência e da cultura grega. E, por fim, nós temos a contribuição judaica, de pelo menos 2 formas. Primeiro, a expectativa messiânica. Os judeus já esperavam o Messias, então para eles não foi novidade quando isso foi anunciado, que o Messias Jesus Cristo havia vindo. E em segundo lugar, nós temos as sinagogas. Por causa da dispersão judaica, a partir do cativeiro babilônico, os judeus fundaram sinagogas para todas as terras e lugares para onde foram espalhados. E essas sinagogas, conforme nós vemos no livro de Atos, foram os primeiros púlpitos utilizados pelos apóstolos
inclusive por Paulo, para poder anunciar o evangelho. Portanto, perceba que Cristo ele veio no momento perfeito e exato da história, marcando o mundo de então, de maneira que a história foi dividida em antes e depois dele. Como disse Billy Graham, o maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Segundo subtópico, o filho nascido sobre a lei, evangelista Pedro. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, está escrito: já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas para que, através da morte dele, destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. A expressão Jesus nascido sobre a lei, filho nascido sobre a lei, exemplifica para nós que Jesus é o único homem que consegue cumprir toda a lei mosaica, todo o Pentateuco, todas as instruções acerca inseridas na lei. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. A Bíblia está repleta de homens, personagens que marcaram o seu tempo em momentos específicos por meio da fé. Nós temos a galeria dos heróis da fé, escrita na carta aos Hebreus. Entretanto, nenhum deles conseguiu cumprir toda a lei como Cristo cumpriu. Eu poderia dar exemplo aqui de Sansão, um homem dotado em uma força sobrenatural, mas não conseguiu cumprir a lei. Davi, o homem que carrega o título de segundo coração de Deus, também não conseguiu cumprir toda a lei. Nós temos Moisés, libertador e legislador de toda uma nação, mas também não conseguiu cumprir toda a lei. É interessante que em Cristo, e Cristo como homem sujeito às nossas paixões, ele cumpriu toda a lei. Presbítero Gabriel. Nascido de mulher, confirma a encarnação de Cristo. Ele assumiu uma natureza humana. Nós vemos que João capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele experimentou as nossas fraquezas, exceto o pecado. Nascido sob a lei, Jesus Cristo nasceu sob a lei mosaica, sendo judeu e vivendo sob os seus mandamentos e exigências. Qual foi o propósito? Jesus Cristo ele veio para cumprir todas as exigências da lei. Vamos à Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas para cumprir. Ele cumpriu toda a lei mosaica e ele nos resgatou daqueles que estavam escravizados, nós que estávamos escravizados pela lei, que condenava os pecadores. Ele viveu em obediência total à lei, o que permitiu o seu sacrifício perfeito pelos pecadores e abriu um novo caminho para a adoração e vivendo assim em liberdade em Cristo Jesus. Meus irmãos, Filipenses 2,6, a Bíblia diz sobre Cristo que ele, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se ele tinha a forma de Deus, então é bom lembrar, conforme João 4,24, que Deus é espírito, ou seja, ele sendo Deus é espírito. Mas João 1,14 vai dizer que o verbo se fez carne. O texto não diz que o verbo era carne. O texto diz que o verbo se fez carne, ou seja, Cristo sendo Deus, espírito, ele se torna carne, ele se torna homem e habita entre nós. E para que ele pudesse ser plenamente homem, 100% homem, era necessário que ele nascesse do ventre de uma mulher. Maria foi agraciada, foi privilegiada, por poder ainda na sua virgindade gerar o corpo físico, humano, da segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Deus encarnado. É aqui que muitas pessoas se confundem. Não podemos dizer que Maria é mãe de Deus. Maria, ela foi mãe do corpo físico e humano de Jesus Cristo. Mas Deus, quanto à sua divindade, Cristo, quanto à sua divindade, ele existia antes de Maria. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Isaías 9,6 diz que ele é o Pai da eternidade. João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 17,5 diz, e Jesus disse,
Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, para ficar claro, Jesus Cristo é antes de Maria, Jesus Cristo é maior do que Maria, Jesus Cristo é o Salvador de Maria. Por isso que Maria disse em Lucas 1, verso 47, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A própria Maria reconheceu que ela precisava de um Salvador. Alguns vão dizer por aí que Maria é santa, que Maria não tem pecado, mas fica a pergunta, se Maria não tem pecado, por que ela precisaria de um Salvador? Porque só precisa de salvação quem tem pecado. Foi isso que o anjo disse a José em Mateus 1:21. Coloque nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. É este Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei, isto é, somente ele conseguiu cumprir na íntegra os 613 preceitos da lei. Ele é santo segundo a graça, ele é santo segundo a lei, e só ele, sendo santo, é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados e é o salvador da nossa alma. Chegamos então ao terceiro subtópico, a adoção de filhos, evangelista Pedro. Adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 6 está escrito: porque sois filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba Pai. Nós sabemos que Jesus é o único Filho de Deus por natureza, e nós, como cristãos, somos filhos por adoção. A obra de Cristo nos trouxe perdão e nos fez filhos, mais uma vez, a graça manifesta. Uma vez que a cultura judaica, os judeus em si não tinham costume de adotar, mas foi do agrado e da vontade de Deus que os salvos em Cristo e através de Cristo fossem recebidos como os filhos, nos proporcionando intimidade, confiança e respeito. Todos nós sabemos, todos nós que professamos a fé cristocêntrica, sabemos que Jesus foi julgado de maneira incorreta e foi proposto libertar Barrabás ou Jesus. Eu venho aqui nessa mente dizer que nós somos o Barrabás, porque o Barrabás é a expressão de duas palavras gregas, bar e aba. A expressão bar é filho e a expressão aba é pai. Nós éramos os Barrabás e Jesus morreu em nosso lugar, nos fazendo filho do Abba. Presbítero Gabriel. Por meio de sua obediência e sacrifício, ele nos tornou filhos adotivos de Deus, recebendo o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, e nos tornamos herdeiros, agora não mais escravos. Através do sacrifício vicário de Cristo Jesus, nos tornou filho de Deus, agora não mais escravos do pecado, do medo. Nós observamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus por natureza e nós somos os filhos por adoção. Nós observamos então que Deus é nosso Pai e Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. E nós observamos que como acontece a adoção espiritual. Primeiro ponto, para nós sermos filhos de Deus, é preciso reconhecer e termos fé em Cristo Jesus, aquele que crê e recebe Cristo como Senhor e Salvador de sua alma. Segundo lugar, nós recebemos o Espírito Santo, pela adoção, o Espírito de adoção, que nos capacita a chamar Deus de Pai e atenta que somos os seus filhos, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. E com isso nós adquirimos uma nova posição. Deixamos de ser um menos servo ou um menos escravo e passamos a ser filho legítimo de Deus, com acesso direto a Ele. E com isso, possuímos a herança divina. Somos feitos co-herdeiros com Cristo, recebendo uma herança espiritual, incorruptível e eterna, em contraste com as heranças terrenas. Conforme Gálatas 4, verso 6, só é filho de Deus quem possui o Espírito de Deus. Alguém diz no mundo que todos são filhos de Deus. Isso não é possível.
Marcos 16:15, Jesus dá uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque quem não crê o evangelho e em Jesus ainda é criatura. Uma vez que aceita Jesus, não deixa de ser criatura. 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Agora, todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Porque para ser filho, conforme João capítulo 1, verso 12, é só para aqueles que recebem a Jesus Cristo. Então, é importante lembrar que quando Cristo veio a este mundo, ele veio como unigênito, que significa único. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas quando ele retornou ao céu, ele já retornou agora como primogênito, que significa primeiro de muitos. Romanos 8:29, a Bíblia diz que aos que dantes Deus conheceu, a estes também predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como já dito, Cristo é o nosso irmão mais velho. Ele veio como unigênito, mas ele retornou como primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Porque todos aqueles que o recebem como Senhor e o Salvador passam a ter este privilégio de serem chamados de filhos de Deus por meio da adoção, por meio da graça. Não é difícil de se entender. Para se tornar filho, é preciso crer no Filho. Pois quem tem o Filho, tem o Pai. E quem pede ao Pai em nome do Filho, é atendido. Chegamos então ao último tópico da nossa lição, e talvez você ainda não é inscrito nos canais da Assembleia de Deus Ministério Floresta. Você é nosso convidado. Talvez você ainda não curtiu este vídeo. Deixa aí também o seu comentário, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Fazendo isso, o YouTube divulga mais o conteúdo e você nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Chegamos então ao terceiro tópico da nossa lição, a Trindade no plano da salvação. E no subtópico 1 nós temos a vontade do Pai realizada pelo Filho, evangelista Pedro. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, está escrito: achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. A obediência de Jesus é perfeita, revelando a plena submissão ao Pai. Jesus não desceu do céu para fazer a sua vontade, mas sim a vontade daquele o que enviou. Um dos princípios de honra de um filho para com seu pai é a obediência. Se nós entendemos que somos filhos por adoção, precisamos cultuar obediência a Deus e a sua vontade. Uma vez que nós entendemos que também somos filhos, nós entendemos que somos co-herdeiros com Jesus. Pois o texto diz que se com ele padecemos, com ele seremos glorificados. Jesus exerce submissão plena e obediência absoluta à vontade do Pai. Se nós também se denominamos filhos, precisamos exercer obediência plena e absoluta à vontade do Pai. Presbítero Gabriel. Nós observamos a obediência plena e a obediência total do Filho Jesus. Jesus vai testificar em João capítulo 8, verso 29. Eu sempre faço o que o Pai agrada. No Getsêmani, Jesus Cristo vai clamar: não se faça a minha vontade, mas cumpra em mim a tua vontade. Mateus capítulo 26, versículo 39. Com a obediência total de Cristo Jesus, isso trouxe a salvação da humanidade. A vontade do Pai é que através de Jesus Cristo, os que o Pai lhe deu recebam a vida eterna e sejam ressuscitados no último dia. João capítulo 6, versículo 39 e 40. Nós observamos a revelação de Deus, a cumprir a vontade do Pai. Jesus revelou o caráter de Deus, mostrando assim o seu amor, a sua justiça e santidade. E nós observamos que a obediência
de Cristo Jesus, a obediência e o seu prazer em cumprir o propósito que o Pai estabeleceu para ele. Em João capítulo 4, versículo 34, Jesus Cristo vai destacar que fazer a vontade do Pai é como um alimento, era a sua razão de viver e a sua maior alegria. João capítulo 6, verso 38, Jesus diz: Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isto porque todo homem precisa ser submisso à vontade de Deus, porque Romanos 12, verso 2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Cristo, uma vez que ele se torna plenamente um homem, ele se submete à vontade do Pai e submete-se até o fim. Lembre-se que no Getsêmani, em Lucas 22, 42, por 3 vezes Jesus Cristo orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a vontade do Pai era que o Filho morresse na cruz, porque quando Cristo morreu na cruz, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu para que tivéssemos vida e vida com abundância. Filipenses 2,8 diz que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. E é por isso que ele tem moral para nos ordenar, em Apocalipse 2, verso 10. Seja fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida. Cristo foi fiel até a morte, com uma coroa de espinhos. E por causa de Cristo, se você for fiel até a morte, você receberá a coroa da vida. Uma vez que Cristo foi obediente, ele exige de nós a obediência. Hebreus 5,9, uma vez ele sendo consumado, ele veio ser a causa de uma eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. É verdade que a salvação é pela graça, mas essa salvação é evidenciada em nossas vidas através da obediência, porque obedecer ainda é melhor do que sacrificar. Chegamos então ao segundo subtópico, a mediação exclusiva do Filho, evangelista Pedro. Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo diz: Porque é um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único caminho que leva ao Pai. Nós precisamos entender que Jesus é o acesso exclusivo, uma vez que entendemos que é através dele, por ele. Jesus é a revelação plena do Pai, uma vez que todo cristão entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós entendemos que na cruz, ou a cruz, ela aponta para 3 direções. A cruz primeiro aponta para baixo, revelando o processo da igreja. A cruz aponta para os lados, revelando o propósito da igreja. E a cruz aponta para cima, revelando o destino da igreja. Na perspectiva da cruz apontar para os lados, é Jesus que reconecta a criatura ao Criador. O véu que nos separa já não nos separa mais. Uma vez que nós entendemos que no caminho que Jesus abre a nós, ele é a verdade e a vida, essa verdade gera em nós o ato de exercer fé, pois a salvação só ocorre unicamente por meio da fé em Cristo Jesus. Presbítero Gabriel. Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. A base teológica para isso é encontrada em diversas passagens bíblicas. E aqui eu quero destacar 2. João capítulo 14, verso 16. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Nós observamos que não existe outro mediador, não existe outro caminho que nos levará até Deus, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. Filipe, Tomé
eles expressam algumas dúvidas em João capítulo 14. Mas Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, e quem vê a mim também vê o Pai. Então nós observamos que não existe outro caminho. Se estão pregando por aí outro caminho, que não seja Cristo Jesus, eu tenho a certeza e a convicção que não te levará até a Deus. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo, ele é a verdade. E é impossível um homem se achegar até a Deus se não for por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Meus irmãos, 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. O que algumas pessoas não param para pensar é que as duas naturezas de Cristo são para toda a eternidade. Cristo veio à terra como homem, sem deixar de ser Deus, e subiu ao céu como Deus, sem deixar de ser homem. Ele continua no céu sendo homem, só que agora homem em um corpo glorificado. 1 Coríntios 15:50 diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Cristo continua como homem no céu, mas agora em um corpo glorioso. Atos 7:56, Estevão o contempla, ele vê o céu aberto e o Filho do Homem posto em pé à destra de Deus. Apocalipse 1:13, João se vira para trás e ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Todavia, embora seja homem, ele está num corpo glorioso. João descreve com cabelos brancos como lã branca, como neve, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhante ao latão reluzente, um cinturão em seu peito. A Bíblia diz que o seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Ele está no céu como homem, mas como homem glorificado. E é por isso que só ele pode ser o mediador. O mediador não pode ser Maria, não pode ser os santos, não pode ser os anjos. Só pode ser Jesus. Porque Jesus é a única pessoa no universo que possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E é por isso que só ele pode ser o mediador, o intercessor, a ponte entre Deus e os homens. Porque ele é o Deus-homem, HD e DH, homem-Deus, Deus-homem. De maneira que para se chegar ao Pai é preciso passar pelo Filho. Foi o que ele disse em João 14, verso 6. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por isso, em Atos 4,12 está escrito que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós podemos ser salvos. Somente Jesus Cristo salva. Chegamos então ao último subtópico da nossa lição, a aplicação da salvação pelo Espírito, evangelista Pedro. É sabido de nós que em João capítulo 16, verso 7, Jesus disse que iria enviar outro Consolador. A expressão Consolador testifica um igual ao próprio Jesus, revelando-se que tem a mesma natureza, a mesma divindade. Verdade é que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso abre aqui um parênteses de raciocínio para que nós entendemos que, embora nós cantamos, pregamos, ensinamos, só o Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça. A outra perspectiva da aplicação da salvação pelo Espírito é que o Espírito Santo é o agente da santificação progressiva em nós. Uma vez que dentro dessa doutrina há 3 tipos de santificação. A primeira santificação é a santificação inicial, quando o indivíduo, seja ele homem ou mulher, aceita Jesus, reconhece Jesus como o único Salvador, suficiente Salvador de sua vida, ele é santificado, os seus pecados são perdoados instantaneamente. O segundo tipo de santificação é a santificação progressiva. A santificação progressiva é aquela que eu e você decidimos no nosso cotidiano, ou seja, no trabalho, na escola, em casa, com a esposa, com os filhos. Na santificação progressiva, exemplificado dentro da Bíblia, é o que Jó faz em desviar-se do mal. É o que Daniel faz em capítulo 1, a se propor não se contaminar com o manjar do rei. O crente o cristão só experimenta a aplicação da salvação pelo Espírito através da santificação progressiva.
E é a santificação progressiva que nos levará ao terceiro tipo de santificação, que é a santificação final, a qual nós seremos glorificados e o nosso corpo será transformado. Presbítero Gabriel. O papel do Espírito Santo na aplicação da salvação. Em primeiro lugar, é ele que traz a regeneração e produz no homem o novo nascimento. Ele implanta a sua vida espiritual em quem estava espiritualmente morto, tornando-o apto para Deus. João capítulo 3, verso 3 ao 6. Segundo lugar, ele vivifica, dá e promove a vida espiritual, habitando no crente e tornando um santuário de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, é ele que traz o chamado e fé, desperta o coração para a palavra. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Foi ele que trouxe a justificação e com ele podemos, através de Cristo Jesus, provar da adoção. Ele realiza a nossa justificação e somos declarados justos diante de Deus. E nossa adoção incorporando-nos à família de Deus como os filhos com direito à herança eterna. Efésios capítulo 2, versículo 5. É ele também que nos capacita a viver em santificação. Ele renova a nossa mente, escreve a lei de Deus em nosso coração e capacita o crente a viver uma vida reta diante de Deus, vencendo o pecado. Romanos capítulo 12, versículo 2. E ele também é o selo, ele é o penhor, a nossa garantia. E nós somos propriedades de Deus. E com isso nós temos esse selo e nós temos a garantia que um dia encontraremos com o nosso Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Com isso irá completar a obra de salvação. É ele que ajuda o crente a perseverar na fé, fortalecendo na batalha espiritual e garantindo que Deus é poderoso para nos guardar. Meus irmãos, 1 João 5, verso 7. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Ou seja, existe unidade na Trindade e trindade na unidade. É uma unidade tão perfeita que não há disputa, não há competição, não há rivalidade. É só ler os evangelhos e você percebe que o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho, um glorifica o outro. É uma unidade de comportamento, de pensamento, de sentimento. De maneira que, se você der glória ao Pai, o Filho não fica com ciúme. Se você der glória ao Filho, o Espírito Santo não fica com ciúme. E se você der glória ao Espírito Santo, nem o Pai e nem o Filho fica com ciúme, porque eles são um. Mas nessa unidade que existe na pluralidade, não se pode confundir a identidade. Unidade, porque Deus é um só. Pluralidade, porque Deus é 3 pessoas. Identidade, porque uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho e outra é a pessoa do Espírito Santo. E estas pessoas não podem ser confundidas. O Pai te recebe, o Filho te perdoa, o Espírito Santo te convence. Conforme Zacarias 4,6, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então, quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Assim nós estamos por finalizar mais uma lição. Quero agradecer a cooperação do nosso irmão Evangelista Pedro. Muito obrigado, meu querido. Está com oportunidade para suas palavras de conclusão. Nós concluímos, ao analisarmos todo o conteúdo desta lição, que nós recebemos, por graça e misericórdia, a maior declaração de amor que o mundo viu e está vendo até o tempo presente, pois a mensagem da cruz não é uma mensagem que se tornou obsoleta. Pelo contrário, ela é uma mensagem que deve ser pregada todos os dias em nossas vidas. O envio de Jesus pelo Pai, pois Deus não somente ama, Ele age em favor de quem Ele ama, realizando em nós uma boa obra, unificado na Santíssima Trindade.
Quero também agradecer a participação do nosso irmão, presbítero Gabriel. Muito obrigado, meu irmão. Está com a oportunidade para a sua palavra de conclusão. Meus irmãos, chegando à conclusão dessa lição, quero agradecer ao evangelista Rafael pelo convite que nos foi feito e quero concluir dizendo uma frase de Billy Graham. Deus provou o seu amor na cruz, quando Cristo, pendurado ali, sangrou, ali morreu. Foi Deus dizendo ao mundo, eu te amo. A cruz, para muitos, é loucura, mas para nós foi o ato que nos trouxe a salvação em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E com isso nós podemos provar e viver o amor do Pai através do envio de Jesus Cristo à terra. Meus irmãos, o tema da nossa lição, o Pai enviou o seu Filho. Eu me lembro da parábola dos lavradores maus que certa vez Jesus contou. Certo homem plantou uma vinha e arrendou a certos trabalhadores e ausentou-se para longe. Em tempo oportuno, enviou seus servos para receber dos frutos, mas os lavradores maus mataram um servo, apedrejaram outro, maltrataram outro. Por fim, o dono da vinha enviou seu próprio filho, e com o filho, eles o arrastaram para fora da vinha e o mataram, porque ele era o herdeiro. A parábola é clara. Deus enviou seus profetas no Antigo Testamento, mas estes foram rejeitados por Israel. Por fim, Deus enviou seu Filho, que também foi rejeitado pela massa judaica, mas que nós possamos aprender com o erro de Israel. Israel rejeitou, mas que nós possamos aceitar. Porque quem aceita o Filho, enviado pelo Pai, se torna filho pela graça. E o Filho tem direito à herança. Romanos 8,17. Somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.